Oi? Olá, Terezinha, tudo bem, minha amiga? Opa! Tá me vendo direitinho aqui? Preciso fazer mais alguma coisa? Não, tá perfeito. Estamos te vendo e te ouvindo nitidamente. Que alegria tê-la de Ah, volta. Seja bem-vinda mais uma alegria vez. nossa. Que bom, muito bom. Vamos dando boas-vindas aos nossos amigos também que estão se conectando com a gente nesse estúdio hoje, né? Já dei alô para alguns que entraram um pouquinho antes. Boa noite, a Ciamara, a Glória, a Lourival, a Divina, a Rita, Rodrigo. A Rita já entrou, gente, Santos aí, animadíssima, né? Desejando feliz Páscoa para todos nós aí e que nós realmente tenhamos uma Páscoa abençoada de forma íntima, né? Internamente, conosco e com Cristo, né? De forma muito próxima, né? Muito intimista também, né? E hoje teremos a honra de ter a nossa amiga Terezinha, de Brasília, falando um pouquinho para a gente nessa data tão linda, né? Tão Terezinha foi a linda. escolhida a dedo, né? Coisa boa. Meus amigos, mais uma vez eu peço para todo mundo que estiver aqui, se puderem compartilhar essa live, enviar os seus amigos, conhecidos, familiares, né? Quanto mais coraçõezinhos a gente tiver conosco aqui, melhor vai ser para a gente expandir a nossa luz, né? Então, se alguém estiver tendo alguma dificuldade, gente, antes que a gente comece de ouvir ou nos ver, a gente sugere que feche essa live e reinicie ela para a gente conseguir nos ver e nos ouvir bem aí, tá? Terezinha, você nos escuta bem, vê bem também? Ótimo. Maravilha. E bom, eu também te vejo e te escuto bem. Então a gente vai fazer o seguinte: como de costume, né, nós vamos convidar os nossos amigos conectados com a gente aí para a gente fazer a nossa prece, né, de início, nesse dia tão especial, nesse dia de Páscoa, né, que nós todos possamos nos conduzir nessa prece e que os espíritos amigos também estejam conosco em nossos lares agora. Então, convido a todos a fecharem seus olhos, respirarem fundo, sentindo o nosso ar adentrando ao nosso corpo, preenchendo cada célula do nosso espírito também, que nós possamos nos entregar à oportunidade de abraçar o Cristo nessa noite abençoada de Páscoa, em que os homens celebram a ressurreição e que para nós espíritas celebramos o renascimento do Espírito de Cristo em todos nós, que nos faz e que nos torna e mantém vivos para todo o sempre. Que possamos ser gratos pela vida, pela chance da reencarnação, pela nossa família, pelos nossos amigos que caminham conosco de mãos dadas, nos apoiando, nos suportando, nos entendendo, ajudando nos desafios diários, nos suportando nas nossas falhas. Que nós tenhamos em mente que o nosso Mestre Jesus, que veio única e exclusivamente para nos mostrar o caminho, está conosco, com cada um de seus filhos. E nessa noite eu faço um convite especial a todos os amigos aqui conectados conosco, encarnados ou desencarnados, que com muito fervor, muita fé e muita vontade, roguemos ao alto a possibilidade do presente de recebermos um abraço do Cristo, nesse momento em que nossos espíritos clamam pelo teu amor, misericórdia, bondade infinitas para com todos os seus filhos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que estão lutando diariamente consigo mesmos para que nós tornemos menos vaidosos, egoístas, mais caridosos para conosco e para com os próximos, e que nesse instante de abraço do Mestre Jesus para com todos nós, sintamos o seu amor, benevolência e carinho para com as nossas falhas, rogando ao alto que abençoe também os nossos familiares, os nossos lares, trabalhos, governadores de todos os estados, o país como um todo, que os nossos espíritos ressoem
o amor divino em cada um dos nossos irmãos e companheiros. Agradecemos, Mestre Jesus, infinitamente a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Que nessa noite todos nós sejamos intuídos de seu amor, carinho. Agradecemos aos espíritos que se encarregam desse estudo, pelo trabalho, organização e disciplina do alto para com todos nós. E esperamos fazer o mínimo, merecermos estarmos aqui. Gratidão, Mestre, aos espíritos amigos, gratidão aos companheiros encarnados e desencarnados que estão conosco. E seja conosco, Deus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amigos que entraram por último aí, sejam muito bem-vindos, né? A Marisa, a Gildener, a Cláudia, amiga, nossa, tá sumida, Cláudia. A Iraíde, a Luísa, a Ludmila, a Sandra de Salvador. Olá, minha amiga, um cheiro. A Cíntia. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. A nossa amiga Terezinha aí, para quem não a conhece, né? Terezinha de Distrito Federal, já esteve aqui com a gente uma vez já, fez uma explanação belíssima, né? Numa data comemorativa. Amiga, mas você está sendo escolhida a dedo, né? É Natal, é Páscoa. Vou te contar, viu? O casamento está muito alto. Coisa boa. Nossa amiga, ela vai estar aqui hoje falando para a gente sobre a vontade do Espírito. Particularmente, eu sou muito tendencioso a esse tema, que eu falo muito sobre isso toda a live. E eu acho que a gente precisa realmente entender o que a vontade dos nossos espíritos pode ser capaz de atingir, né? Então, deixo aqui a palavra aberta para a nossa amiga Terezinha. A gente vai pedir licença aos amigos para a gente desabilitar temporariamente a nossa caixinha de diálogo aqui embaixo. E daqui a alguns instantinhos a gente vai voltar para prosear, porque mineiro gosta de uma boa prosa. Terezinha, a palavra é toda sua. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querido. Minhas queridas, meus queridos, que alegria estarmos juntos, realmente, nesse dia tão especial, né? Ontem alguém me perguntou, mas Terezinha espírita não comemora a Páscoa? Eu digo, claro que comemoramos a ressurreição de Jesus, porque o espiritismo vem justamente para nos lembrar, nos provar que a ressurreição de Jesus não foi uma invenção, como querem alguns, dos seus discípulos angustiados, tristes, porque o seu mestre havia morrido na cruz. Nem o dia de Pentecostes foi o momento em que os discípulos estavam cheios de vinho, como está escrito lá em Atos, mas eles foram envolvidos pela força poderosa da mediunidade, né, que todos tinham, da presença dos espíritos superiores. E mais tarde nós vamos ver esse momento se repetindo em 1848, quando os espíritos começam uma invasão organizada, no dizer do Conan Doyle, e a ciência espírita vem nos provar que a morte não existe, que nós somos espíritos imortais e que precisamos nos situar, né, no lugar em que nós nos devemos estar. Portanto, hoje é um dia importantíssimo para nós espíritas. Mas vamos que esse tema de hoje, gente, é forte. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, Terezinha do céu, eu quero fazer uma coisa e faço outra. Eu sou aquela pessoa que eu digo, faço todas as promessas de ano novo e no final das contas não consigo fazer nada, né? Não faço o bem que eu quero, mas aquele mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. E agora? E eu digo, você está no nível de Paulo de Tarso. Então, vocês todos e todas que estão no nível de Paulo de Tarso, sejam muito bem-vindos à nossa reflexão, porque realmente não é simples. Aqui na carta aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 14, aliás, no versículo 19, ele vai dizer, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o mal que não quero, já não o faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O mal está comigo. E aí a gente começa a pensar, meu Deus, por quê, né? Que contradição é essa? Por que nós desejamos tanto seguir, às vezes, os caminhos do bem, queremos fazer um projeto novo de vida e, de repente, nós somos vencidos.
E normalmente a gente usa essa palavra, né? Vontade. Ai, que vontade de, sei lá, hoje eu estou com vontade de fazer isso. Ai, que vontade de fazer aquilo. Estou com vontade de comer doce, comer ovo de Páscoa, mas eu só posso comer assim, um ovinho mínimo, mas eu queria comer uns 10. E essa palavra é uma palavra quase que esvaziada, né? Nós usamos ela sem muita reflexão. Mas nós espíritas, nós temos ela tem uma importância muito grande, porque para nós espíritas, ela diz respeito a uma das faculdades da alma. Então, primeiro gostaria de falar sobre o que é o desejo, né? O que é o desejo? O desejo realmente é esse impulso, é o impulso. Kardec usa essa expressão, ele diz aqui no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, quando ele comenta sobre a questão das muitas existências, né, da forma de encarar a vida terrena, do ponto de vista do futuro, ele vai dizer... o homem instintivamente procura o seu bem-estar. O homem, e ele vai repetir isso aqui, que instintivamente, aqui no capítulo Buscai e Achareis, que é o capítulo 25, ele vai dizer, na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à procura de alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de defender dos inimigos. Deus lhe concedeu mais do que facultou aos animais, o desejo incessante do melhor. E esse desejo o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição. Então é interessante porque esse desejo, esse instinto, esse impulso para agir, ele é instintivo mesmo, né? Nós temos um desejo do bem-estar, o desejo do melhor. É claro que no primeiro momento, quando nós estamos no começo dessa jornada, nós vamos orientar esse desejo de acordo com o quê? Com o nosso egoísmo mesmo. Né? Isso aqui é o que é o melhor para mim. Então, eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Os 10 mandamentos, tá lá, o último mandamento, não cobiçais o que pertence ao próximo. A gente não gosta muito de ouvir isso, mas está escrito lá, não cobiçais o jumento, o servo, a mulher do próximo, tudo no mesmo mandamento. Mas o que ele está se referindo ali? Não cobiçais, ele está se referindo a esse desejo, a esse instinto que nós carregamos. Então, o Livro dos Espíritos vai nos lembrar, na pergunta 120, que os homens foram criados, que os espíritos, a gente está falando ainda dos espíritos, né? Os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas o que é que faz essa distinção? O que é que vai nos impulsionar? Qual é a faculdade que nós vamos desenvolver para realizarmos o plano divino? É a vontade. Ele vai dizer aqui, gente, na pergunta 122. Kardec pergunta, né, como é que os espíritos, na sua origem, podem escolher entre o bem e o mal? E ele faz essa pergunta que é muito importante. Há neles um princípio, uma tendência qualquer, que o leve mais para um caminho do que para outro? E os espíritos respondem que se o livre-arbítrio vai se desenvolvendo à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo, mas que não haveria liberdade se essa escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Então, a vontade começa a aparecer em O Livro dos Espíritos, né? Então, ao longo da história da filosofia, nós vamos entender a vontade como, né? A vontade pode ser compreendida como esse princípio racional. A gente acabou de falar do desejo, né? Lá nos primórdios da filosofia, nós vamos encontrar essa ideia do apetite, eles vão chamar de apetite sensível, que é esse instinto, que é o nosso desejo, e esse apetite racional, né, que é a vontade, que é já essa orientação para a razão, já essa capacidade de escolher entre aquilo que é bom, aquilo que pode ser melhor ou não. A gente vai aprendendo a distinguir ao longo do tempo, né? Então, a vontade aparece no Livro dos Espíritos como uma faculdade. O que é uma faculdade?
A faculdade é um poder, ele vai falar dos poderes da alma. Então, por exemplo, né, nós vamos encontrar na filosofia, em Platão, que vai falar desse poder racional que nós carregamos, né? E quando nós começamos a estudar, parece que se nós orientássemos a nossa vida toda por uma vontade firme, parece que a nossa vida seria a melhor possível. Só que acontece uma coisa muito séria, que é o que Paulo de Tarso acabou de falar para nós, né? Nós estamos aqui com os nossos desejos, com as nossas emoções misturadas. O nosso cérebro instintivo foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, né? Então, nós temos aqui um cérebro com funções automáticas, que realiza as funções automáticas do nosso corpo. Nós vamos ter um cérebro emocional que começa a se desenvolver a partir dos mamíferos, e nós vamos ter um cérebro racional que ainda estamos desenvolvendo. Eu achei muito lindo, porque quando você busca o livro No Mundo Maior, de André Luiz, ele vai falar, né, dessa casa de 3 andares. Né? A gente lembra que é hoje tem um livro belíssimo do Dr. Décio, do Dr. Sérgio e a Dr. Irvênia, que é o cérebro triuno, que vai desenvolver essa ideia. Então, nós temos no primeiro andar os impulsos automáticos, no segundo andar o esforço e a vontade, que é esse lugar que nós estamos agora, e nesse terceiro andar, que são os poderes da nossa superconsciência que ainda estamos desenvolvendo. Então, nós estamos num processo de desenvolvimento. Nos dias de hoje se fala muito de empatia, de ocitocina. Por quê? Porque nós estamos começando a desenvolver os poderes divinos da nossa alma. E é interessante que quando se faz pesquisas no cérebro, vocês podem ver isso no livro A Ciência da Meditação, por exemplo, quando, né, se faz ressonância, se faz aquela ressonância magnética por imagem, que ela é usada em pesquisa científica, as regiões que são acendidas no cérebro, vamos dizer assim, no momento que o yogi está em meditação, são justamente esses lobos frontais que André Luiz, lá no livro, no ano de 1946, se não me engano, está ali dizendo que é o que ocorre. Então, nós estamos num caminho, nós estamos aprendendo ainda, mas nós já temos uma noção, um conceito do que é a vontade, né? Então, a gente lembra aqui do Emmanuel dizendo que a vontade, olha que interessante, ele divide o cérebro humano em departamentos, mas ele vai dizer que a vontade é essa gerência esclarecida. Isso está lá em Pensamento e Vida, né? A vontade é o leme que orienta todo tipo de força que é incorporada ao nosso conhecimento. Aí a gente começa a pensar, mas que força poderosa é essa? Quando a gente vai lá para o livro de Leon Denis, o livro, deixa eu pegar aqui, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a gente se encanta com o encantamento de Leon Denis, porque Leon Denis, quem é Leon Denis? É aquele ser, né, que realizou em si esse cérebro emocional. Eu fico imaginando o que seria estar perto do Leon Denis, perto do Chico Xavier, perto desses grandes espíritos, porque o que nós vamos ver ali? Ali um homem integral, essa pessoa que coloca, né, a serviço das forças poderosas da sua alma, coloca a sua vontade a serviço das potências da alma. Ele vai dizer, né? A vontade é uma das potências, a maior de todas as potências da alma. O que é a potência? A potência é a força, é o poder, né? Ele vai dizer que a vontade é comparada a um imã, que a vontade de viver nos impulsiona de tal forma, né, que nós carregamos, atraímos elementos que vão constituir a nossa saúde. E outra coisa que eu acho muito bonito é quando ele diz que o princípio da evolução, e eu acho que mais tarde os cientistas vão entender isso, quando se debruçarem sobre essa questão, porque ainda está longe, eu acho que a gente ainda está muito longe de compreender a doutrina espírita, e eu não digo isso, não é para... Quando nós estudamos a fundo o Livro dos Espíritos, a obra de André Luiz, a obra de Leon Denis, essa semana eu tive o desprazer de ver um filósofo que eu considero ele bastante inteligente,
Mas ele falando, rindo, né, do filme Nosso Lar, rindo do espiritismo, do ridículo que é o espiritismo, do ridículo que é essa ideia do nosso lar. Eu nem terminei de ver, porque eu pensei, não vou perder tempo com isso, né? Não é desrespeito a ele, mas eu gostaria, sim, que ele estudasse Allan Kardec para combater. Eu ficaria muito feliz de ver alguém ter uma inteligência brilhante combatendo, pegando aqui o livro dos Espíritos, esticando e refutando um a um. Eu gostaria de ver. Mas a gente não encontra. Porque quando a gente se debruça sobre o Espiritismo, a gente vai encontrar exatamente isso. A evolução. Gente, o que explica a evolução? Quem é que pode explicar melhor a evolução do que o Leon Denis, quando ele diz aqui, o princípio da evolução não está na matéria, está na vontade. Como assim? Isso mesmo, está na vontade. Por quê? Porque a ação da vontade, né, é como se fosse o supremo motor da vida. Ela vai impulsionando. Então, o que é a vida? Essa força poderosa, esse fenômeno extraordinário que nós vamos ver se manifestando em nós, em todos os seres vivos. Mas ali há o quê? Há o que os filósofos vão chamar de... Há uma vontade de viver, há algo maior, há uma vontade de poder. E em nós humanos, essa vontade vai nos levar para onde? Para as grandes realizações, é verdade. Né? Essa vontade no espírito vai realizar coisas extraordinárias. Mas Leon Denis vai dizer, eu adoro essa frase, cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Então, o que é que faz com que haja essa dinamis, esse movimento, essa energia poderosa? Como é que é o nome disso? Vontade. Principalmente no ser humano. Porque enquanto nos outros seres vivos, elas estão ali ainda como um fenômeno da natureza, o ser humano pode dirigir essa força para chegar onde ele deseja e precisa chegar. Às vezes a gente diz assim, eu não sei o que faço da minha vida. Pois é. Se eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não direciono os poderes do meu espírito para algo, para as realizações que eu devo, né, que a vida me impõe. E esse é o grande problema. Nós precisamos educar, né, nos dias de hoje, de fato, nós precisamos começar a educar a nossa vontade, a considerar, a tirar esta palavra tão poderosa, tirar esta faculdade da alma, do domínio dos nossos desejos, das nossas querências, né, e malquerências, para colocá-la ao lado da própria inteligência. Qual é a diferença do homem para o animal, gente? O animal, nós vamos encontrar no animal inteligência. Há animais que são inteligentes. Pelo amor de Deus, um cão pastor. Olha para o que um cão pastor. Esses cães maravilhosos que são treinados para cuidar de pessoas, por exemplo. Não me diga que esse animal não é inteligente. Felizmente, a doutrina espírita vai nos dizer que ali há uma inteligência fragmentária, né? Animais que são inteligentes. Mas esse animal, ele não tem um livre-arbítrio. Há uma diferença. Porque aqui nós temos um problema, que é o problema da escolha. Se um animal machuca alguém, ele machucou, foi instintivo. É diferente de um ser humano quando machuca alguém. Ele pode pensar, ele pode refletir sobre isso. Aí alguém vai me dizer aqui, mas Terezinha, espera um pouco. Tem pessoas, às vezes, uma pessoa num ato de loucura, o cérebro dela pega um atalho, né, que os neurocientistas chamam de atalho neural, e ela faz uma loucura instintivamente, e às vezes nessa loucura, ou ela salva uma vida, ou ela destrói uma vida. Sim, naquele momento não houve decisão. Foi instintivo. É a mãe que se joga para salvar um filho, né, que ela cria uma força extraordinária. Não é um ato voluntário, é um ato instintivo. É o cérebro emocional predominando. Agora, a mãe, eu e meu marido e a minha sogra acabamos de fazer o evangelho e caiu aquela lição, o orgulho e a humildade, e aquela lição me comove muito, porque ele fala dessa mãe
que com seu filho pequeno, em necessidade, ela vai se humilhar para pedir ajuda? Pelo amor de Deus, né? Quem passou por uma situação semelhante sabe como isso é difícil. Mas é uma decisão dolorosa, mas ela vai, porque ela precisa salvar o filho dela, seja da fome, da doença, da miséria, seja de como for. Aqui há um ato voluntário. E nós precisamos entender que os atos instintivos, os nossos impulsos para agir, as nossas emoções, nós somos movidos por elas, é bem verdade, mas essa vontade, essa faculdade da alma racional, como diria Aristóteles, essa capacidade que nós temos de parar, refletir e dizer: isso é o melhor para todos, então será o melhor para mim. Essa ação ética, essa atitude voluntária, né? Só vai haver uma ação ética quando há uma ação, uma atitude voluntária, quando há uma escolha, né? Então, essa escolha só é possível para esta pessoa que já compreende o poder da vontade. Leon Denis aqui, deixa eu achar aqui a frase dele. Ele diz aqui: querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos seus esforços. Meu Deus, como nós precisamos disso, como nós precisamos ensinar as nossas crianças. Meu filho, você pode, minha filha, você pode. Eu não dou conta, nós estamos em tempo de pandemia. Nós estamos no momento em que, por tudo quanto é lado, nós vamos encontrar dor, sofrimento, angústia, desânimo. Mas nós vamos encontrar também pessoas que encontram formas de, mesmo num momento como esse, florescerem, colocarem em atividade o que há de melhor dentro de si para beneficiar a si e aos outros. Isso é extraordinário. Então, é interessante aqui, quando ele vai falar do querer, né? Porque aqui é o desejo que Kardec falou, o desejo do bem-estar, o desejo do melhor, esse querer orientado. Ele diz aqui: basta vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Estou doente, quero me curar. Vou fazer tudo o que for possível para me curar. Nasci numa situação difícil, numa situação de miséria, numa situação de pobreza, mas eu aprendi que dentro de mim há uma força que eu posso superar, que eu posso criar o melhor para mim e para os outros, então eu vou empregar essa força. Esta é a força da vontade. Então, já concluindo, porque é só meia hora que eu falo, né? Pode ficar à vontade, amiga. Eu tô achando que vai dar super certo, viu? Continue. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, gente, aproveita aí que o nosso querido Augusto, né? Pergunta para o Augusto que o Augusto resolve. Não, eu não, eu sei. Né? Eu quero só falar uma coisa. A gente já abriu a nossa caixinha aqui de comentários, caso vocês queiram já falar, mas eu quero dizer o seguinte: se você ficou encantada com o encantamento de Denis, eu estou encantado com o seu. Então, assim, continue, tá dando super certo. Mas é importante, né, que a gente diz assim: meu Deus, essa noção de progresso. Como é que eu vou superar, né, todas as adversidades da minha vida se eu não me compreender como um ser imortal, dotado de, além da minha inteligência, de uma vontade poderosa de me superar? O Leon Denis diz aqui: dirigi incessantemente o vosso pensamento para esta verdade, que podeis vir a ser o que quiserdes. Meu Deus, isso aqui é Leon Denis falando. Isso aqui é um resumo da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é essa doutrina de progresso. Quando a gente fala da lei, quando a gente lê a lei do progresso, aqui em O Livro dos Espíritos, a gente fica pensando no progresso tecnológico, né? Progresso material. A gente se encanta, olha que maravilha, meu Deus, que bênção para mim viver nessa época. Eu amo viver nesse tempo. E eu fico imaginando o que vem por aí. Você já imaginou? Quando a gente tiver... Eu estou aqui na minha casa, mas aqui nós teremos uma tela e eu me projeto, estou aí, vejo a carinha de cada um, vocês como se a gente estivesse aí dentro. Olha que beleza, né? Esse momento, nós na condição de hologramas que seremos.
Olha que maravilha, né? Essa tecnologia a gente já vê lá no livro Memória do Suicida, por exemplo. E isso vai ser possível. Agora, do que adianta todo um progresso tecnológico, todo um progresso material, se o nosso progresso moral nos acompanhar? Minhas irmãs e meus irmãos, nos dias de hoje a palavra moral arrepia as pessoas, como se a gente fosse troglodita. Não, gente, não existe certo nem errado. Isso é muito forte. Cada um faz o que quiser, tudo bem, isso é lógico, todos temos livre-arbítrio, mas nós precisamos ter uma tábua de valores, né? Uma tábua de valores. Nós precisamos ter quais são os valores que orientam a minha vida. Os valores são as ideias superiores, são as ideias que norteiam, vamos dizer assim, generosidade. Alguém pode discutir o sentido da generosidade? Mas qual é a força que vai fazer com que eu vença a minha preguiça, com que eu vença a minha apatia, com que eu vença o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade, se não for a minha vontade, a força de vontade? Então, Leon Denis vai dizer, olha, podeis vir a ser o que quiserdes. Eu tenho aqui um copo, né? Tá pronto, isso aqui é um copo. Eu uso esse copo para beber água, eu posso usar esse copo para várias coisas, porque a minha inteligência, a minha capacidade criativa pode transformar esse copo daqui a pouco num vaso de flores. Beleza? Porque nós somos seres criativos. A força divina que há em nós é justamente essa capacidade criativa. A minha inteligência vai me transformando de tal modo que a criatividade vai acendendo. Meu Deus, nós podemos fazer isso de forma diferente. Mas qual foi a força que eu empreguei para sair do lugar? Foi a vontade. O meu copo está pronto, é um vaso, está pronto. Agora, eu, ser humano, não estou pronta. Eu sou um vaso em constante transformação. Estou aqui, eu sou um projeto divino, né? Nós somos, cada um de nós é um projeto. É o André Luiz que vai dizer no livro Busca e Acharás, no capítulo... Eu sempre esqueço, gente. Tem que ler o livro todo para achar essa frase. Está no livro Busca e Acharás, que ele vai dizer que nós somos um sonho de Deus. Nós somos um projeto divino. O que é um sonho? Eu tenho uma visão, um sonho. Qual é o meu sonho? I have a dream. Qual é o meu sonho? O meu sonho é que esse mundo seja um mundo melhor. Eu posso escolher ficar aqui sentada, reclamando das pessoas, reclamando daquelas pessoas que deviam fazer e não fazem, mas eu também posso empregar a força da minha vontade a serviço dessa transformação do mundo. E eu posso desejar me tornar alguém que seja um benfeitor da humanidade. É isso que move os grandes espíritos. Então, Leon Denis diz aqui, sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Isso é orgulho? Isso é vaidade? Não, meus irmãos, minhas irmãs. Isso é realizar em nós as potências divinas da nossa alma. Ele diz aqui, tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Espere um pouco. A força mental... dela emana forças magnéticas e físicas, sim. Nós nos encantamos, meu Deus, que maravilha, né? Aqui nós temos aqui a energia elétrica, a gente nem se dá conta dessa maravilha que nós temos, mas quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, provavelmente ele estava, eu não sei qual era o tipo de luz que ele estava usando, poderia ser uma vela, sei lá o quê, um lampião, seja o que for, mas não era energia elétrica, né? Não era. Então, a gente fica pensando, isso aqui é uma maravilha, estamos acostumados com ela. Você imagine, isso está lá no livro Libertação de André Luiz, que nós estamos começando a usar a eletricidade, ele vai dizer lá em Libertação, mas a força mental, a nossa energia mental, nós estamos ainda longe de saber o que é isso. E estamos empregando o tempo inteiro. Como é que é a nossa mente? A gente para e pensa como é a mente da maioria de nós. Meu Deus, misericórdia, Senhor, piedade. Né? Por quê?
Na cabeça aparece de tudo, são todo tipo de ideias. A gente joga para dentro da nossa cabeça, da nossa mente, tudo quanto é de coisa, tudo quanto é de informação. A gente comenta do que a gente não sabe, a gente fala, a gente pensa, minha cabeça é um ninho de um monte de coisa lá dentro. E o que é isso? O que é que acontece com a gente quando a gente passa na rua, que a gente vê um cano da Companhia de Serviço de Água e Abastecimento, esse cano aberto, jorrando água potável sem parar. Nós ficamos indignados, chamamos o serviço para consertar aquele cano. Mas como é que é a mente da maioria de nós? Exatamente assim. Né? Então, por quê? O que é a nossa mente? Né? A nossa mente, ela nasce, ela tem a sua fonte, ela é uma nascente, é um afluente da mente divina. Os mesmos poderes que o Pai Celestial possui, acredite se puder. Nós também. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, e nós somos filhos, nós somos criações, vamos dizer assim, chame como for, né? Cada um tem o seu modo de compreender Deus. Nós brotamos, vamos dizer assim, dessa força, somos filhos dessa força poderosa. Muito bem. Isso significa o quê? Isso significa que a mesma capacidade da qual Deus, né, Deus possui, nós também possuímos. É claro que pequenininho. A mesma força que os espíritos superiores, poderosos, se utilizam dela para criar as estrelas, criar os universos, é a mesma força que eu, Terezinha, usei para passar a tarde inteira estudando aqui para ver se eu dizia alguma coisa para vocês que fosse compatível com a doutrina espírita. É a mesma força que eu utilizei hoje para preparar a minha casa para receber as minhas filhas para um café da manhã de Páscoa. É a mesma força, é a mesma força. É a mesma energia que eu uso para ficar ali com a mente ali reclamando que vida é essa, que pessoa é essa, ninguém devia fazer isso comigo, e a cabeça está ali e não para. E essa força mental está gerando o quê? Segundo Leon Denis, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Eu uso a energia da minha vontade para criar a minha vida. Eu uso, mesmo sem ter consciência disso. Eu vou usar para criar, e à medida que eu vou criando a minha vida, eu vou influenciando na vida das outras pessoas e também vou recebendo essas influências. Por isso que nós precisamos aprender. Né? Essas forças magnéticas vão fazer o quê? Com que nós atraiamos forças parecidas. Por isso que Paulo vai dizer, né, que nós somos tentados na nossa concupiscência, naquilo que nós desejamos, naquilo que nós trazemos em nós. Então, qual é a informação mais importante que nós precisamos ter, né, precisamos utilizar, depois da informação de que nós somos espíritos, nós somos os seres inteligentes do universo, né? Está aqui, Livro dos Espíritos, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que nós temos a capacidade, né? O homem dentro de todos os seres é aquele que tem a capacidade de reconhecer Deus. Alguém vai me dizer, mas Terezinha, tem gente que não acredita em Deus. Meu bem, não se preocupe, isso é temporário. Se não for nessa vida, vai ser daqui a 524 vidas. 524 existências terrenas são suficientes para a gente começar a pensar, será que eu estava enganado? Né? Tudo a seu tempo. Porque não somos nós que criamos Deus, como querem alguns filósofos, né? Nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Não. Não. Há algo maior e que nós não vamos discutir aqui. Mas de uma coisa nós estamos certos. Esse Deus que nós acreditamos nele, que criou o mundo pela sua vontade, faça-se a luz e a luz se fez, nos dá a mesma capacidade de dizer, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero criar um mundo melhor, eu quero sair do lugar que eu estou e quero chegar a tal lugar, e quero fazer o melhor possível para mim e para as outras pessoas, a força que vai me levar a isso, naturalmente. É a força da vontade. Então, o Leon Denis, ele vai dizer que quando tiverdes conquistado, olha que lindo, gente,
Não tem como não amar Leon Denis. Quando tiverdes conquistado este domínio sobre nós, vós mesmos. É a vontade, essa faculdade que nós possuímos, eu vou repetir 1000 vezes, que vai nos orientar o desejo, vai orientar o nosso desejo, para que nós alcancemos domínio sobre nós mesmos, sobre as nossas emoções. Né? Tem como controlar a emoção, Terezinha? Não tem. Sentir raiva, vou ficar brava. Mas espera um pouquinho, deixa eu respirar aqui, espera um pouquinho, que eu não vou fazer uma besteira. Deixa eu usar a minha vontade. Né? Então, triste. Qual é o papel das emoções? Né? O que a emoção faz? Emoção significa o quê? Né? Emoção é aquilo que nos move. Essa é a etimologia da palavra. Então, vamos só lembrar das básicas aqui. Medo. O medo é fundamental. O medo é a emoção que me preserva. É o meu instinto de conservação. Essa emoção é fundamental. Agora, a raiva. A raiva é aquela que diz, por favor, pare. Só pode vir até aqui. Né? Ela tem uma função fundamental. A tristeza, meu Deus, tem como eu perder um ente querido e não chorar? Tem pessoas que não choram, tudo bem. Não estou dizendo que todo mundo tem que chorar. Mas há momentos na vida que nós nos sentimos profundamente tristes. Né? A Bíblia relata que Jesus chorou quando viu Jerusalém. Oh, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir com a galinha, com os seus pintinhos. Né? Chorou quando teve a notícia da morte de Lázaro, mas chorou, depois ele vai. Né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, está aqui o Leon Denis, já para a gente caminhar para o final do nosso estudo, ele vai dizer sobre esse domínio sobre nós mesmos. Nada mais tereis que temer, nem os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito do vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Meu Deus, o que é o meu eu inferior? Né? Leon Denis falou aqui do eu inferior. Vamos pensar, rapidinho. O nosso eu inferior é tudo aquilo em nós que ainda está em desenvolvimento. Tudo aquilo que estamos desenvolvendo ainda. Né? Eu só consigo ir até aqui. Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Ainda é do domínio do meu eu inferior. Então, se eu tenho um eu inferior, naturalmente eu terei um eu superior. O que é o meu eu superior? Tem um filósofo que eu gosto muito dele, Meishi Eckhart. Ele nos lembra uma coisa importantíssima, que há na nossa alma uma parte, que é a parte divina, que ela é intocada, ela é inacessível. O Bhagavad Gita, lá no Bhagavad Gita, o Krishna vai dizer isso para Arjuna, né? Que nunca houve um tempo em que nós não existíssemos, nem eu nem tu, Arjuna. O eu não morre nunca. O ego é o melhor servo do eu. O que é o ego? É o nosso eu inferior, tudo bem. Mas isso aqui é muito importante, que nós percebamos que há um lugar na nossa alma, aquilo que Paulo de Tarso vai dizer, né? O templo do Espírito Santo que habita em nós. Meu Deus, o templo divino que Deus fez para ser adorado, esse templo que não é feito jamais por mãos humanas, ele próprio fez o templo. Ele próprio colocou na nossa alma esse desejo de amar, né? De amá-lo, esse olhar voltado para ele, né? Essa presença divina que os místicos vão sentir e que Leon Denis aqui já demonstra que ele sente. Né? Então, minhas queridas, meus queridos, nós precisamos sim aprender a orientar a nossa vida pelas ideias superiores, pela ideia da virtude. Ah, Terezinha, mas eu estou longe. Todo mundo está, não se preocupa não. Espírito puro, só Jesus. Concorda comigo, Augusto? Totalmente. Augusto já nasceu com um nome assim, iluminadíssimo, maravilhoso, poderoso. É o nome, né? Pelo menos o nome, né, gente? Para lembrar, meu filho, para lembrar. Ontem eu fiz uma palestra numa casa espírita, também virtualmente, né? E ele disse assim, Terezinha, eu vou te chamar a partir de agora de Terezinha de Jesus. Eu falei, mas o meu nome é Terezinha de Jesus mesmo. Né? E nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar. Apenas isso.
de quem somos. E a doutrina espírita, nessa condição de consolador, como a gente vê no Evangelho de João, Jesus ali se despedindo, diz: eu vos enviarei um consolador que vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Olha que coisa maravilhosa, né? E realmente, Jesus chega a dizer exatamente isso. As obras que eu fiz, vós também fareis, e mais do que eu, está lá no capítulo 14 de João, fareis mais do que eu, porque eu vou para o Pai. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu virei e farei em vós morada. Olha que lindo, eu e meu Pai ficaremos um só. Qual é o segredo místico, poderoso do universo? É só um, o amor. Qual é o fogo sagrado, né, que se alimentou durante em todos os tempos iniciáticos para nós espíritas? É o amor. Qual é o segredo dessa vontade, né, orientada para o bem? Como é que eu faço para orientar a minha vontade para o bem? Para chegar nesse nível que o Leon Denis falou? Simplesmente eu empregar o amor naquilo que eu fizer. Buscar amar. Apenas isso, né? Porque o que é o amor, para a gente finalizar, né? Santo Agostinho vai dizer que o amor a si, acredite se puder, é amor a Deus. O amor a si é amor a Deus, porque Deus está mais próximo de nós do que o nosso próprio corpo. Por quê, gente? Porque nós estamos em Deus. Deus está em nós, né? Como diz o André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, né? Nós estamos mergulhados na mente divina, do mesmo modo que os peixes e as algas no oceano imenso. Oh, meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a compreender a doutrina espírita. Ajuda-nos a estudar a doutrina espírita, a reverenciar, né, esses que interpretam para nós divinamente a doutrina espírita e utilizar a nossa vontade para estudar a doutrina espírita também. Gente linda, muito obrigada. Olha, vocês são muito gentis aí. Estou vendo os coraçõezinhos subindo aí. Não sou muito acostumada com o Instagram, não, mas eu vou começar, né? Eu comecei agora Caminhos do Evangelho, Caminhos para o Evangelho, lá no YouTube. Isso mesmo, isso aí. Minha amiga, obrigada, gente. Que alegria, que felicidade a gente poder ver alguém com tanta vontade, falando sobre vontade, né? E nos despertando vontade em querer saber um pouco mais. Isso aí é uma felicidade muito grande, porque realmente mostra por qual causa você e todos nós estamos aqui hoje, né? Sendo disseminadores de reflexões, né, que o próprio Cristo trouxe para nós, né? E assim, é incrível como a gente fica espantado quase, né, com as coincidências, né, que quando a gente se coloca frente ao estudo e como tudo se encaixa, como tudo se casa tão bem, né? Você começou aí falando sobre o tema e só para a gente refletir um pouquinho, só no Evangelho aparecem a palavra vontade 122 vezes nessa última versão. Só para a gente ver o quanto que a vontade ela é fundamental nas nossas vidas e quanto ela está imbuída nos cânticos que Cristo sempre trouxe, né? Na forma como ele ensina, né? Tudo tem amor ali, é claro, mas a vontade de todos nós, que ele espera que a gente desperte em nós, porque ninguém consegue fazer por nós, né? Senão nós mesmos, né? E aí é interessante, como você falou, a gente diferenciar a vontade de desejo, né? Desejo aí é uma coisa que nos remete um pouco ao nosso estado de infantilidade ou imaturidade, né? Que a gente somente quer por querer. Nós não entendemos por que queremos, né? Se a gente precisa, né? Então, e a gente sabe que a vontade, ela é realmente, eu adorei quando você falou que vontade é a gerência esclarecida, né? E aí, a gente entendendo vontade como maior potência da alma, a gente pode ter uma ideia bem pequenininha do que ela pode ser capaz aí, né? Até onde a gente pode ir com ela. E aí, você falando sobre o instinto, lá na Gênesis, no capítulo 3, no bem e o mal, fala sobre isso, né? Sobre o desenvolvimento do instinto como inteligência. E aqui ele cita uma frase que eu acho legal que a gente diga, que a inteligência se revela por atos voluntários, ou seja, quando eu quero, né? Refletidos, premeditados, combinados,
segundo a oportunidade da circunstância, que você falou, quando eu fico bravo, eu posso escolher refletir sobre aquilo para não fazer coisa que não deve. Incontestavelmente, é um atributo exclusivo da alma. Isso é muito lindo, né? E aí, eu trago aqui um fato, quando você falou de Kardec, né? Que até hoje, vai existir por muito tempo ainda, filhos de Deus que discordem dele, porque é direito de todos discordarem, né? Mas aí você trouxe muito bem, né? Kardec era exímio nisso, em falar assim, traga-me algo que me explica melhor isso, né? Que complete melhor, que complemente, né? E aí falta vontade para a gente até questionar, né? Até para mim duvidar, eu preciso de ter vontade de pesquisar algo, né? E eu acho fantástico que ele consegue dar aquela cortada com super classe, né? Então, tudo bem, você tem direito sim, mas traga-me algo que seja mais útil do que isso, né? E a gente traz muito também em Cristo, quando ele sempre fala sobre isso, quando ele cita muito subir ao monte, né? Então, subiram ao monte, né? E aí a gente entende isso como, vamos refletir um pouquinho, vamos elevar o nosso estado de espírito para a gente conseguir pensar, raciocinar, né? Planejar, verificar se realmente os nossos atos estão condizentes com o que a gente diz, né? Porque em grande parte do tempo que a gente expressa vontade verbal, nem sempre o nosso espírito vai estar pertencente àquilo ali, né? Às vezes a gente realmente fala por dizer, né? E Não acaba que está a gente não... inteiro, né? Não está Exatamente, né? inteiro, né? E, Íntegro, né? Inteiro. exato. E aí tem muito isso das questões lá no livro dos Espíritos, para quem quiser dar uma lida com bastante calma, porque merece um estudo exclusivo. Lá na parte 3 do capítulo 12, Paixões, em específico na questão 909, que ele fala se o homem, por vontade, se o homem, né, poderia sempre vencer por seus esforços as suas más inclinações. E os espíritos respondem, que mais uma vez eu digo, porque é bom a gente dizer isso toda vez, eles respondem que sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. Mas quão pouco de vós fazem esforços, né? Falta-lhes vontade, né? E aí, como você falou aí, as paixões, elas têm muito ligação com a nossa perfeição moral, tanto que está no capítulo de perfeição moral. E aqui fala, né? Existe a possibilidade de uma paixão não ser suficientemente vencida? E aí que eles parafraseadamente respondem não, a não ser que você não tenha vontade, né? Mas quando nós governamos elas podem ser boas, né? A gente às vezes fala paixão, paixão, e a gente entende só como coisa ruim, né? Mas elas são a força que nos faz modificar algo. Agora, depende muito se nós estamos dominando ela ou se ela domina a nós, né? São as nossas emoções, né? Aí a palavra é paixão, mas é aquilo que a gente sente, né? Porque Exatamente. essa questão das nossas paixões, dos nossos desejos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E tem uma coisa muito importante, porque primeiro a gente sente e depois a gente orienta esse sentir. Qual é a linguagem do universo, né? A gente vai ver que a linguagem é o sentimento. Porque aqui, quando você junta, você pode ter um pensamento, mas quando você junta que essa emoção com esse pensamento, nasce o sentimento, e aí nasce a paixão, e é como ele vai dizer, né? É como um cavalo, que bem dirigido, né? Você vai chegar onde você precisa chegar, né? Exatamente. E aí, É um quando estudo Cristo... apaixonante, né? É muito bom, muito. Nossa, eu me perco totalmente nele aqui. Eu perco a hora, eu perco tudo. E aí, num estudo nosso do NEP de hoje, um pouquinho mais cedo, nós estávamos lendo aqui uma parte de Mateus, especificamente 17, falando sobre uma fala de Cristo, que a gente até ficou um pouquinho em dúvida, assim. A gente até falou assim, Simão, explica um pouquinho aí para a gente o que Cristo deve ter querido dizer quanto a isso, né? Aqui fala que um homem, né, chegou a Cristo pedindo para que curassem o seu filho e que os seus discípulos não deram conta, né? E aí ele foi até ele, né, ao Cristo, pediu e Cristo fez tal. Só que ele disse uma coisa antes, né? Ele falou assim: ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Aí a gente pensou assim, gente, mas Jesus aqui estava um pouquinho meio bravo, né?
deu uma bronca no povo. E aí você falou, né? Todos os sentimentos, quando bem conduzidos, por exemplo, a raiva é algo que nos indigna, mas quando conduzido de forma boa, Jesus também foi um desses fatos, que Jesus se enraiveceu no templo, né? Que estavam comercializando a fé. Então, Jesus falou assim, não, gente, chega, aqui não, aqui é um lugar de templo, aqui é um lugar de prece, de fé, não vai comercializar. Não é que, né, que Deus encolerou, Cristo ficou Encolerizou-se, enraivecido, né? perdeu, ficou cego. Não, ele tinha Imagina. discernimento completo disso. Jesus veio para cá, gente, simplesmente para mostrar. Ele não veio como provação, nada disso, né? E aí ele fala quanto a isso aqui. Só que isso aqui, implicitamente, né, a gente falou nesse estudo, que tem muito da vontade, né? E pensa assim, gente, até quando, né, precisarei de provar essa fé? Até quando vocês terão falta de vontade em querer crer nisso, né? E é muito bom porque a gente, como você disse, nós não entendemos ainda doutrina espírita, nós não entendemos ainda muito do que Cristo quis dizer para nós, mas ele mesmo disse, chegarás o tempo em que compreenderás, né? Mas tudo a seu tempo, né? Mas é tão bom a gente estar aqui abertamente, de forma carinhosa, né? Acompanhado por espíritos que nos dão tanta vontade, né? Da gente poder começar a despertar um pouquinho, né, de vontade em todos nós a cada dia, né? E aí, amiga, eu gostaria agora de te perguntar algumas coisinhas que me vieram à mente aqui e que eu acho que os nossos amigos também vão querer saber. Você falou aí sobre aquela parte em que você falou que nós somos sonhos de Deus, né? Eu achei linda essa frase. Pensa assim, gente, nós somos, né, idealização de Deus, né? Nós não somos pouca coisa, somos um pouquinho mais que a gente acha. Mas você falou isso aí e me veio uma dúvida. Sobre a vontade de Deus e a vontade dos homens que são sua obra, fala um pouquinho para a gente aí sobre a correlação entre a vontade de Deus e a vontade nossa, só para a gente entender um pouquinho, porque às vezes a gente acha que a nossa é a dele é a nossa, e vira aquela confusão, né? Primeiro, né? A gente vai lá no Pai Nosso. Quem comenta isso lindamente é Kardec, gente, aqui no Pai Nosso, quando ele fala da questão da vontade. Deixa eu abrir aqui. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí Kardec diz aqui, gente, fazer tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis, é submeter-se sem queixumes aos teus decretos divinos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e sem ti ele nada pode. Então a gente começa a pensar, gente, o que é essa diferença entre a vontade de Deus? Porque a gente pergunta, meu Deus, qual é a tua vontade a meu respeito? Né? A vontade de Deus só pode ser o bem sempre. A vontade de Deus só pode ser que nós nos amemos uns aos outros, como Jesus nos deu como novo mandamento. Eu quero mudar de direção. Né? Hoje eu, Terezinha, trabalho como terapeuta floral e eu quero ser o quê? Piloto de avião. Pronto. Será que é a vontade de Deus? Que eu seja piloto de avião? Né? E eu começo a ter dúvidas. Se eu orientar a minha vontade, orientar o meu desejo, isso ainda não é vontade, orientar o meu desejo, utilizar as forças da minha vontade para ser piloto de avião, eu vou conseguir, gente. Por quê? Né? Mas será que estava no plano? Será que isso vai contrariar a vontade de Deus? O que Deus quer? Se Deus colocou em mim o desejo do melhor, de buscar incessantemente o melhor, por que isso não seria bom para mim? Então, aí o problema não é esse. O problema é quando eu acho que a minha vontade é que é a vontade de Deus. E muitas pessoas se comportam desse jeito. É como a gente se comporta como uma criança birrenta lá dentro da loja do shopping, querendo levar todos os brinquedos e o pai sem nenhuma grana no bolso. Né? Ou então o pai ajuizado que diz, não, meu filho, não vou te dar tudo que você quer. Entende? Então, essa é a questão. Agora, como é que eu sei que algo é a vontade de Deus? Se aquilo que eu estou fazendo está de acordo com a lei divina. Qual é a lei divina? Ama teu Deus de todo o teu coração e a teu próximo como a ti mesmo.
Mas como é que é esse amor? Jesus, quando lava os pés dos discípulos, e olha, eu estou dando aqui o exemplo a vocês. Amor é serviço. Eu posso dizer que eu amo meu marido imensamente, como eu adoro ele, as minhas filhas, os meus amigos. Mas se eu não fizer por onde eles se sentirem bem quando estão junto de mim, cadê o amor? Então, a vontade de Deus é o bem, gente. Sempre o amor. E aí, esse bem aí, amiga, a gente precisa só de deixar claro mais uma vez que nós ainda não estamos em capacidade, em nível, né, de desenvolvimento, de entender o que seria o bem de Deus, porque ainda a gente, infelizmente, deturpa muito esse bem, né? E aí, mais uma vez, Joana de Anjos vem, que eu sou apaixonado por ela, eu sou fãzaço dela, Também, ela eu sempre fala também. uma frase que nem tudo está bem, mas tudo está certo. E a gente acha que o bem nosso é o certo, né? E o certo é o bem, né? Quando a gente chega para alguém e fala assim, e aí, tá tudo bem, né? Tem um colega meu que falou assim, gente, numa pandemia é impossível alguém estar bem. Pergunte então, está tudo certo? Precisa de algo, né? Porque realmente todos nós estamos sendo convidados a nos revirar todo dia, né? E aí, quanto a uma dúvida que eu tive, mas eu acho que o próprio livro dos Espíritos tirou essa dúvida, né? Alguém nessa live que vai ver ainda, ou que está vendo, pode ter até uma dúvida assim, tá assim, gente, eu não vou nem colocar essa dúvida aqui, porque deve ser muito simplória, né? Então eu coloco, né? E para quem não tem a vontade de ter vontade, né? Assim, onde que eu acho ela? Onde que se compra, né? Aí, isso é ótimo, né? Aí já é uma questão muito séria, porque nós estamos olhando do ponto de vista filosófico. Aí nós vamos ver os casos individuais. Há pessoas que a vontade está totalmente lá embaixo. São pessoas, muitas delas estão doentes, estão apáticas. Uma pessoa em depressão, o que caracteriza uma depressão? A pessoa diz, gente, eu não quero fazer nada. Eu não tenho vontade de nada. Minha vontade é ficar no canto. Aí a gente usa a palavra vontade aqui, né? Não é disso que nós estamos falando. Aqui a energia vital está lá embaixo. Ela não tem força. Ela precisa de uma intervenção. Para que a alma possa ter as ilusões de liberdade, livro dos Evangelhos com o Espiritismo, cuidar do corpo, cuidar do espírito, o corpo precisa estar bem, estar são, precisa estar disposto. Então, muitas vezes, em muitas pessoas, elas estão totalmente... Qual é a doença, gente, mais grave que nós temos nos dias de hoje? Depressão e ansiedade. A depressão e a ansiedade. Ou seja, nós vivemos nesse transtorno que vai se manifestar generalizadamente. E é claro que uma pessoa que esteja ansiosa, uma pessoa que esteja preocupada, meu Deus, estou morrendo de medo que todo mundo na minha casa pegue Covid, perca o emprego, plá, 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 plá. Essa pessoa, toda decisão que ela tomar na vida dela vai estar prejudicada, esta é a palavra, não tem outra, prejudicada por essa angústia, por esse sofrimento. Essa semana eu estava vendo o jornal, eu raramente vejo jornal, não é por egoísmo, não, é porque às vezes a gente também tem muitas coisas para fazer, mas eventualmente a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo. E eles disseram, tem 5,6 milhões de desalentados. Desalentados são aquelas pessoas que não procuram emprego, porque já acham que não vão alcançar. Essa palavra é uma palavra muito triste. Eu conheci essa palavra de uma música que eu adoro, Desalento, do Chico Buarque. Apenas isso. E essa palavra ela vem nos últimos tempos como uma verdadeira praga. Sabe que é uma pessoa que perdeu a coragem de trabalhar, perdeu a coragem de viver. Então, numa pessoa dessa, a vontade está totalmente prejudicada. E elas precisam que alguém diga para elas, ó, Deus colocou em você, dentro de você, uma força muito grande e você vai sair daqui. Deixa eu te ajudar. Aí vem aquela questão que você colocou de Jesus lá no capítulo 17 de Mateus, que ele diz assim, ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? O que é suportar? É dar suporte, é estender a mão. É porque nos dias de hoje a gente usa essa palavra, né? Ai, não sei como é que eu suporto a Terezinha, né? Como é que eu aguento essa criatura, né? Obrigado por me dar suporte, por me aguentar, né? Então, o que a gente faz? Nós vamos entendendo, porque às vezes, quem é que precisa de suporte? Quem ainda não consegue caminhar com seus próprios pés. Por isso é tão importante que as pessoas falem disso, né?
essa questão, gente, como é que eu posso ficar bem numa pandemia? Só em oração, só estudando a doutrina espírita e dizer, meu Deus, eu preciso ficar bem para que eu possa fornecer alguma energia boa para quem precisa naquele momento. Agora, não tem como a dor de milhões e milhões de pessoas não me atingir. Não tem como. Não tem como eu dizer, não é comigo, eu vou esperar que chegue à minha casa o sofrimento para eu sofrer junto. Não tem como. Né? Por quê? Porque nós já temos alguma empatia, né? Já temos essa capacidade de sentir amor, né? Nos identificar com o sofrimento alheio. Piedade, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa piedade, essa compaixão. A piedade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, gente, não é, ai, coitadinho, não é isso que está escrito ali. A palavra empatia é uma palavra moderna, é uma palavra do século XX. Significa sentir com, ela tem origem no alemão. Né? Quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito, essa palavra não existia. Então não tinha como os espíritos tirá-la da cartola, porque ninguém sabia o que era. Mas quando você estuda a empatia, estuda a piedade em o Evangelho segundo o Espiritismo, você diz, meu Deus, então é isso, essa capacidade de sentir junto, que é o mais apropriado para esse momento, né? O que mais, aí, Augusto? complementarmente, só para a gente finalizar isso aí, né, esse tema, para aqueles que têm dificuldade de desenvolver vontade neles, mesmo a gente sabendo que somente o espírito consegue fazer isso por ele, né, e diferenciar patologias, né, depressivas, né, falta de ânimo, com realmente o espírito não ter vontade, porque a gente sabe de casos de patologicamente o corpo não estar bem, mas o espírito ter vontade de estar vivo, né? Na questão 910, respondem os espíritos que basta pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade. Os espíritos lhe virão certamente com auxílio, porquanto essa é a missão deles, né? Então, nós sabemos, né, por inteligência, que os bons espíritos e os nossos gênios podem vir, né, caso a gente peça com sinceridade, né? E você viu aqui, Augusto, uma coisa importantíssima, que é isso que os filósofos, os psicólogos, os estudiosos precisam entender, que a vontade, a gente não está falando dessa agoniazinha, desse desejozinho, mas a gente está falando da vontade como uma faculdade, igual à inteligência, separada. Os animais não têm vontade, o ser humano tem vontade. Olha que coisa mais linda, você falou da questão da doença. Vocês que são mineiros conhecem Jerônimo Mendonça, de Tuiutaba. O que é aquilo? Né? Ali é a vontade materializada. Porque eu conheço pessoas que eram amigas dele, gente, que vão viver, eu nunca ouvi. Meu marido chegou a conhecê-lo, ele chegou a visitar a nossa casa espírita, o grupo espírita, Operários da Espiritualidade. Eu não o conheci, mas eu vejo de vez em quando uma palestra dele na internet e já o senti na reunião mediúnica algumas vezes. Eu sou encantada com ele, porque o Jerônimo é a prova. Jerônimo está ali naquela cama, ele não consegue se mexer. Uma moça em depressão fala 1 hora com ele e pergunta para ele, Jerônimo, para você o que seria felicidade? Ele responde, eu poder me mexer. Gente, quando a gente lê isso, a lágrima vem. Poder me mexer, meu Deus. Né? Aí a gente entende que o Leon Denis está certo, que o espiritismo está certo, que a vontade é uma faculdade humana, a inteligência, ela se distingue da inteligência, ela não é uma coisa misturada. Então, eu preciso educar. Olha, parabéns por ter escolhido esse tema, Augusto. Ele é muito necessário. Meus amigos, minhas amigas, depois de uma noite de reflexões dessas, vamos pensar um pouquinho mais sobre a nossa vontade, o quanto ela é importante para o nosso desenvolvimento moral, que é o que foi colocado aqui pela nossa companheira e muito bem colocado, né? Nós, espíritos encarnados, como homens da Terra, já nos desenvolvemos intelectualmente e até muito para a nossa faixa, para o nosso estágio, né? Vamos olhar um pouquinho mais para o nosso desenvolvimento moral, que realmente é aquela faxina que a gente tem que fazer todo dia, né? Como o meu xará diz, né? Deitar na cama e refletir sobre seus atos, né? Gente, é uma coisa tão simples, mas poucos de nós temos vontade para isso, né? A gente ri, mas realmente é um assunto muito sério, né? Que diz respeito diretamente ao nosso ritmo de desenvolvimento, né? Eu, em nome de todos os nossos amigos do caminho, agradeço aos amigos que estão conectados aqui, aos que vão estar conectados com a gente também assistindo essa live depois.
aos espíritos amigos, bondosos, trabalhadores dessa casa que nos assistem incondicionalmente, a cada companheira, a cada amigo, irmão que se disponibiliza voluntariamente a estar aqui com a gente. Terezinha foi a nossa amiga de hoje, foi iluminada, foi abençoada, realmente, Terezinha de Jesus mesmo. E nós agradecemos imensamente, com alegria em nossos espíritos, e que a gente possa reverberar essa luzinha que a gente acende aqui, por cada caminho que a gente for, por mais que a gente esteja distantes fisicamente, que o nosso espírito alcance aqueles que sofrem por dores distintas, sejam do corpo ou da alma, que nós estejamos conectados e vinculados uns aos outros, porque Cristo disse, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e que a gente se sinta nesse mar aí, como os peixinhos estão na água toda aí, né? Deus está em todos nós, né? E nós estamos nele também. Minha amiga, muito obrigado de coração pela sua doação, tá? Agradeço. E a gente espera tê-la aqui mais vezes, viu? É só chamar, gente, é só chamar. Pessoas lindas que estão aqui, gente, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Né? Que a gente esteja sempre junto, criando o bem, enchendo o nosso coração, gente, de esperança, de fé, de amor nesse momento tão difícil, mas que a gente mantenha, que a gente se lembre de Jesus sempre. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Gente, Exato. um beijo, viu? Obrigada. Obrigada, Pessoal, Augusto. obrigado a você, Terezinha, amiga. Fica com Deus. Feliz Páscoa para todo mundo, gente. Receba o nosso abraço fraterno aqui dos amigos da Casa do Caminho. E a gente vai subir essa live agora para quem não conseguiu assistir-la inteira, para o IGTV do Instagram e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Hoje foi a nossa primeira live do mês de abril e amanhã estaremos de volta em mais uma live às 7h30 aqui no Instagram. Convidamos a todo mundo mais uma vez, tá? E que bom ler isso da nossa amiga Cristina. Terezinha, você despertou nossa vontade de aprender cada vez mais. Tarefa cumprida, amiga. Grande abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada.